O tema que eu trouxe hoje para esta noite são dois temas na realidade, né? Porque os dois estão entrelaçados. A gente não pode falar de um sem deixar de falar do outro, que no caso é a imortalidade e a reencarnação. Eu achei interessante que quando Juliana estava cantando aqui a oração de São Francisco, no final da música diz o seguinte: é morrendo que se vive para a vida eterna. Já observaram esse trecho da música que diz isso? Mas como é interessante a gente poder estudar um pouco sobre essa questão da imortalidade da alma, que é um tema ainda muito pouco conhecido pela humanidade em geral. A gente ouve falar muito nas religiões, mas muitas vezes não tem aquela certeza. E é diferente quando a gente passa a estudar espiritismo, quando a gente passa a estudar algumas doutrinas espiritualistas que trabalham diretamente com a questão da imortalidade da alma. Certo? É muito esclarecedor, muito consolador, como o próprio nome da doutrina também é conhecido ou conhecida como o Consolador, justamente por trazer essa questão da imortalidade. E na questão da reencarnação, pessoal, que como eu falei, está ligado diretamente à questão da imortalidade, a gente aprende sobre a justiça divina, o porquê de muitas coisas acontecerem na nossa vida, e principalmente quando a gente se pega reclamando contra Deus, achando que Deus está sendo injusto conosco, que está nos castigando, que nos deu uma vida miserável muitas vezes. Ah, meu Deus, minha vida é muito miserável. Onde na realidade a gente vai encontrar a explicação dentro da reencarnação, que na realidade são dois fenômenos, a imortalidade e a reencarnação, criados por Deus. Eu poderia até chamar de leis, né? Imortalidade não é uma lei, é apenas um dos fatos que Deus criou na vida. E é interessante quando passamos a estudar que muitas pessoas negam a questão da imortalidade. E é interessante também a gente observar que todas as religiões trabalham essa questão da imortalidade. Só que não há um esclarecimento aprofundado. Quantas vezes a gente não lê, por exemplo, a Bíblia que fala na questão da vida eterna e nos pede para que nós sigamos os ensinamentos de Jesus, para justamente após essa vida aqui nesse mundo que a gente está, a gente encontrar, como se diz, o descanso no mundo eterno, ou então, como se diz, a condenação. A gente não é ensinado dessa forma ou não, pessoal? É, né? Não se fala? Só que a doutrina espírita vem trazer de forma diferente. Vem nos esclarecer, tirar principalmente o medo que muitas pessoas têm da morte, mostrando que a morte simplesmente é uma passagem. E não o bicho-papão, como a gente diz. Engraçado que eu fiz a pergunta aqui para trazer para a gente refletir. E na visão espírita essa pergunta deve ser reformulada. Porque a pergunta é o seguinte: o que é que acontece quando morremos? E na realidade a gente não morre, pessoal. O que morre é o corpo. O que morre é o corpo. A nossa consciência, o nosso ser interior fica vivinho da Silva, como se diz aqui. Continua a sua trajetória, não morre, não se acaba. É tanto quando eu fiz essa pergunta, eu disse: essa pergunta está errada. O que é que acontece quando morremos? Porque quando diz quando morremos, dá a entender que a gente acaba. Não acaba. O que morre na realidade é o corpo. Esse sim se acaba, vai lá para o cemitério, para debaixo da terra, se transformar, virar adubo, como a gente sabe muito bem, só sobram os ossos. E também com o tempo vai, se tiver uma conservação, vai se desintegrar também. Certo? Mas na realidade não morremos. Continuamos a nossa trajetória, a nossa caminhada, o que infelizmente pelo nosso desconhecimento, ainda pela ignorância que carregamos em nossa humanidade, não procuramos nos aprofundar o que é que acontece após esse fenômeno, essa passagem que é a morte. E ainda por causa, como eu já disse, do medo, nos deixamos dominar por ele. E aí a morte torna essa coisa tão terrível que todos os dias apavora milhões e milhões de pessoas. Claro que esse medo também tem uma razão de ser, que Deus coloca esse medo dentro de nós para justamente a gente não perder a vida tão cedo.
faz parte de um instinto chamado de conservação. Já imaginou se a gente não tivesse medo de morrer? Quantas pessoas não queriam tirar a sua própria vida ou tirariam a vida dos outros? Então Deus faz tudo equilibrado. Só que quando a gente deixa esse medo passar dos limites, aí também vira um desequilíbrio. Mas quando, como já disse, começamos a nos aprofundar, buscar saber o que é de verdade, nas doutrinas como, por exemplo, o Espiritismo, que traz esclarecimentos maravilhosos, nós perdemos esse medo, o que é um grande fato para nós, o que é um grande acontecimento. A gente passa a encarar a morte de outro ponto de vista. E quando a gente se aprofunda ainda mais, a gente vai tendo notícias e contrariando, eu tinha até notado a pergunta aqui, que muitas pessoas fazem, ou então muitas pessoas dizem uma afirmação que eu costumo repetir nas minhas conversações, e principalmente quando eu estou falando sobre a imortalidade da alma. É que muitas pessoas têm o costume de dizer que morreu, acabou. Quem não já escutou isso, né? Morreu, acabou. E tem outra que vem depois dessa. Morreu, acabou. Quem está lá do outro lado não vem dizer o que é que está se passando lá, não. Quem já escutou esse ditado, né? E é um grande engano, porque vem, pessoal. Nós temos inúmeros e inúmeros relatos, todos os santos dias. Todos os santos dias. E é na imortalidade da alma que a gente encontra a explicação desses fenômenos estranhos que acontecem na nossa vida diária e que muitas vezes a gente tem esses fenômenos como se fosse sobrenatural, onde na realidade não é sobrenatural. É a coisa mais natural do mundo. Só que como infelizmente a gente desconhece esses fatos, essas coisas que acontecem, a gente coloca logo para o sobrenatural. Ou então a gente diz que é influência do demônio. Muitas vezes, e vixe Maria, aconteceu uma coisa, eu me arrepiei todinha ali. Deve ser uma assombração. Ou então para aqueles outros, deve ser o demônio. Meu Deus do céu. E agora, vamos rezar pelo amor de Deus. Só que não é, pessoal. Na realidade, simplesmente a imortalidade da alma. O que é que acontece quando a gente passa para o mundo dos espíritos, o chamado mundo dos mortos? A gente continua vivo, interferindo nesse mundo aqui. Onde nós estamos aqui, que na doutrina espírita chamamos de encarnados, as pessoas que estão presas a um corpo de carne. E desencarnados são aqueles que estão fora do corpo de carne, os chamados espíritos. Que na realidade, como muitos, são os demônios. Não são, pessoal. São pessoas como nós. Às vezes são os parentes nossos. Eu gosto de citar o exemplo da Casa Mal Assombrada, que já tivemos casos desses lá no Centro Espírita. Os meninos estão aqui e vão confirmar o que eu estou dizendo. Nas reuniões mediúnicas é onde a gente tem a oportunidade de conversar com esses irmãos que já partiram. E através da mediunidade, a ferramenta que todo ser humano, se ele souber utilizar ou conhecer, a gente pode entrar em contato com eles. E aí sim, eles vêm confirmar e contrariar o que as pessoas dizem, que quem está do outro lado não vem. Vem sim, diz muitas vezes. Certo? E aconteceu lá na nossa casa da gente já trabalhar com o que vocês já ouviram falar, como assim eu já ouvi, as casas mal assombradas. O que é isso? O cidadão, dono da casa, tinha falecido, desencarnado, ou seja, deixado o seu corpo e tinha permanecido preso dentro da casa, porque ele não queria sair de lá. E aí o que acontecia? Por ele estar preso, ele ficava lá influenciando e causando fenômenos como panelas se movimentando, cadeiras se movimentando. Às vezes a gente escuta o arrastar dos pés no chão. Muitas pessoas, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, mas escuta, pessoal. Às vezes gavetas se fecham, porque o cidadão está preso lá na casa achando que a casa ainda é dele. Só que ele não percebe que ele tinha morrido. E aí quando a gente vai conversar com esse irmão que vem através de um dos médios da casa, né, que ele incorpora na mediunidade de incorporação, também chamada de psicofonia, que é bom esclarecer as pessoas, muita gente tem medo. O espírito não entra no corpo da pessoa. Ele apenas se aproxima e transmite as sensações para os nossos nervos que interpretam o que ele está falando, o que ele está desejando e o que ele está sentindo. E quando se conversa com esse irmão, meu irmão, você já partiu desse mundo. Não, aquela casa é minha. Eu não morri. Claro que você não morreu, você apenas não está mais no mundo físico. Você continua vivo, mas em outra dimensão. Perceba isso. Não,
E é interessante a reação de alguns quando eles percebem que estão usando o corpo do médium para se comunicar. O que é que está acontecendo comigo? Isso é uma magia, é? Porque eles não perceberam que morreu, que deixou esse mundo. E aí tem é interessante, pessoal. Engraçado que a gente desse lado aqui se assusta, mas eles também se assustam lá do outro lado. Quando percebe isso, meu Deus, eu morri. Não, eu não queria ter morrido, não era para eu ter morrido agora, porque eu tinha muita coisa para fazer. Não, meu irmão, chegou a hora. Deus lhe chamou, então é necessário você agora continuar a sua jornada. Não vai se acabar, você não vai desaparecer. Ah, mas meus parentes que eu deixei aqui desse lado. Não, você vai ter a oportunidade de visitar quando você puder. Primeiro, se reequilibre perante Deus, perante a vida. Você vai ter a oportunidade, vai reconhecer muitas coisas. E aí, pessoal, é interessante a espiritualidade, porque quando os espíritos estão desapegados dessa nossa matéria aqui, eles têm capacidades que nós não temos. Por exemplo, os espíritos mais evoluídos, os chamados na doutrina espírita de espíritos superiores ou guias espirituais, antigamente era chamado de anjos, que são mensageiros. O significado da palavra anjo é mensageiro, da palavra grega. E é interessante que os espíritos superiores, os que nos protegem, na realidade, nos passam mensagens também e nos guiam. E eles têm algumas capacidades que nós, aqui por estar presos nesse corpo, não temos. Como, por exemplo, eles podem se deslocar à velocidade da luz ou mais. Eles, às vezes, estão aqui conversando conosco e dizem, eu vou ali. Ali aonde? Lá no Rio de Janeiro. Em questão de segundos, por ele ser feito de energia, ele se transporta, tenta acender uma luz que você vai ver. Na hora que apertou o botão, a luz acende. Então, da mesma forma, são eles. Há também espíritos tão presos aqui na Terra, que se comporta como se estivesse como nós aqui no corpo, sem conseguir se deslocar rapidamente. Então, por isso é tão necessário, e se faz necessário, que quando o irmão, desde no caso que eu relatei, que ele fica preso dentro da casa, ele se perceba que ele já partiu para o outro lado. Muitas vezes, pessoal, também há casos de acidentes em que a pessoa deixa o corpo e não percebe que deixou o corpo. Aí fica como se estivesse lá doente, naquela situação. Aí por isso é necessário a compreensão, como a gente pede, que a gente faça orações por eles, porque as nossas orações são energias. E quando a gente emite essa energia para ele, termina despertando ele e fazendo ele se curar daquela perturbação que ele está ali naquele momento, sem se perceber o que aconteceu com ele. Certo? Então, sempre que acontecer um desses fenômenos aparentemente estranhos, a gente não deve se assustar, deve ficar tranquilo. Não é sobrenatural, não é coisa do outro mundo, como se diz, é coisa deste mundo. Porque nós também somos espíritos. Estamos presos a um corpo, como se diz num ditado espírita, um dia a gente vai ser assombração também. A gente vai estar do outro lado, fazendo o que os mentores espirituais fazem, que é orientar as pessoas, né, dando conselhos, desviando do caminho do mal. Ou então, se a gente se desviar do caminho do bem, vamos ser aqueles espíritos que perturbam. Os espíritos chamados obsessores vivem tentando perturbar a paz das pessoas, tentando interferir, tentando conduzir ao caminho do mal, muitas vezes. Às vezes, também por vingança. É o que acontece quando nós temos o chamado inimigo, que na realidade costumam chamar de adversários. Mas a gente tem como os inimigos, e Jesus diz, olha, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás na caminhada. Para justamente não acontecer de aquele inimigo nosso deixar este mundo e ir para o mundo espiritual, e lá ele vai estar mais livre para nos perturbar. Certo, pessoal? Por isso é o caso da imortalidade da alma, ele traz isso. Tem muitas pessoas perturbadas por espírito, que se tornam perturbadas mentais. Eu tenho certeza que vocês já viram algum caso aí, as pessoas que são chamadas de endemoniadas, né? Fulano está endemoniado. Na realidade, ele está com uma perturbação espiritual. E muitas vezes, essa perturbação espiritual pode ter origem numa desavença passada, como já vimos em inúmeros casos, onde espíritos estão perseguindo aquela pessoa porque fez algum mal. Ah, ele tirou a minha vida, agora eu quero vingança. E aí a gente é levado, através da reunião mediúnica, conversar com esse irmão para que, não, meu irmão, perdoe.
Quem sabe se não foi você que começou a briga? Não, ele tirou minha vida. E aí, quando a gente vai conversar com esse irmão, para tentar evangelizá-lo, convencê-lo da ideia errada de estar se vingando. E outra coisa, viu, pessoal? Deus permite, quando a pessoa faz alguma coisa de errado contra o próximo, Deus permite, nesse caso aí, que aquele espírito perturbe a pessoa para que sirva de lição. E aí, ele nos perseguindo vai servir também de ajuda, porque vai ter a oportunidade de se perceber como doente todos dois. Porque, como diz o ditado, ninguém é santo. Então, se a gente errou em algum caso, a gente vai ter que ressarcir, vai ter que pagar aquele débito. É a lei chamada de causa e efeito, pessoal. E é nessa lei de causa e efeito onde entra a outra lei que eu também disse a vocês no começo, que é a questão da reencarnação. Está totalmente ligada à imortalidade. É interessante que são dois fenômenos opostos, mas ligados. Por exemplo, a morte é a saída do espírito do corpo. Quando o espírito deixa o corpo, isso é a morte. E a reencarnação é quando o espírito reentra no corpo. Muitas pessoas, eu enfatizo isso porque a maioria da humanidade não acredita nisso. E muitas vezes acredita inconscientemente, mas não sabe como funciona. E aí termina duvidando. Mas é muito simples o fenômeno, assim, explicar a reencarnação. Como é que se dá, pessoal? E a gente vai entender, quando a gente passa a estudar a reencarnação, a gente passa a entender como Deus é maravilhoso e como Deus é justo. Primeiramente, só o fato da gente saber que não morre, que não se acaba, já é uma coisa muito boa. Sim, antes de começar a falar sobre reencarnação, outro detalhe, viu, pessoal? Não existe inferno eterno como é ensinado por aí. Não existe. Certo? Eu sou muito enfático nisso porque foi criada uma cultura de medo, de prender as pessoas através do medo. Olha, se você não for para esse canto, se você não for para ali, vai para o inferno. Vai não, pessoal. Na realidade, o que vai acontecer? Se a gente tiver uma vida desregrada, uma vida de maldade, uma vida que não é condizente com o que Jesus ensina, a gente vai ter sofrimento sim depois da morte, mas não é eterno, certo? E aí esse sofrimento depois da morte vai durar enquanto a gente persistir na maldade, porque, como eu disse a vocês, muitos espíritos estão aí sofrendo na escuridão no plano espiritual porque querem, certo? Não é porque Deus colocou eles lá, não. São eles que querem. Tem muitos, inclusive nas nossas conversações, eles já disseram: não adianta você vir conversar sobre o evangelho comigo que eu já sei, eu não quero sair dessa vida que eu estou. Eles querem. Então, muitos permanecem, como já disse, no sofrimento pela ignorância. Por exemplo, como eu disse a vocês, o apego. Ah, meu Deus, eu tinha tanto dinheiro na terra, eu não queria deixar esse dinheiro. Então, o espírito fica preso lá atrás do dinheiro, sofrendo. Acontece. Certo? Acontece, muitos morreram de um tipo de doença e não se perceberam. Fica lá preso, sofrendo a mesma doença. Agora, sem ter doença nenhuma, porque fica registrado nele. Certo? Aí é interessante essa questão de não existir esse inferno eterno. Eu digo isso com muita ênfase. Se a gente quer, a gente está cheio de ruindade. Vamos aceitar que a gente tem as ruindades nossas. Não temos? Temos. Né? A gente tem as maldades. Os defeitos, vamos dizer defeitos. Né? Um dia a gente vai se corrigir, eu sei disso. Mas nós temos. Mas eu pergunto a vocês, mesmo a gente com os nossos defeitos, imagina um filho nosso que fizesse uma coisa errada. Um filho nosso ou uma filha. Nós queríamos, filho nosso fez uma coisa errada, eu vou dar um castigo a ele. Algum de vocês tem coragem de castigar o filho de vocês para o resto da vida? Tem? Tem não, né? Eu não tenho não. E nem vou fazer isso. Não temos. Agora, se a gente não tem coragem de fazer isso, vocês têm coragem de deixar os filhos de vocês passar meia hora no sofrimento? Tem? Tem não, né? Deixa não, ninguém deixa. Passar meia hora sofrendo. Imagina o filho da gente com um espinho no pé. Vendo ele gritando de dor. Quem é que quer ver isso? Ninguém. A não ser que seja uma pessoa muito ruim de coração, né? Mas não quer. Mesmo assim, nosso filho fazendo um grande erro, a gente ainda passa a mão na cabeça dele. Agora imagine Deus, que é todo bondade e todo amor. Será que Deus iria deixar isso? Um filho, imagina a eternidade. A eternidade, pessoal,
É o resto sem fim. Então não existe, pessoal, esse inferno eterno. Foi criado pelo homem para assustar as pessoas, certo? Para controlar as pessoas. Eu digo isso com muita ênfase. Para controlar as pessoas através do medo. Olha, se você não for para ali, você vai para o inferno. Era usado muito isso na idade medieval, onde as pessoas iam para as fogueiras. Se não seguisse a religião, vai para a fogueira e vai para o inferno. Deus não quer isso para ninguém, pessoal. Se Jesus ensinou o amor, ensinou o perdão. Jesus disse que era para a gente perdoar o próximo, quando Pedro perguntou: Senhor, eu devo perdoar quantas vezes? Até 7 vezes. Jesus disse: não, 70 vezes 7 vezes. A palavra, o número 7, é um número, vamos dizer, um número místico, um número cabalístico. Significa infinito, pessoal, nesse caso aí. Devemos perdoar sempre. Voltando à questão da reencarnação, para aquelas pessoas, o retorno de nosso espírito à carne. Como é que se dá isso? Através do nascimento. Nossos espíritos aqui, todos nós aqui já somos antigos, pessoal, só que a gente não se lembra graças a uma lei divina do esquecimento, porque se nos lembrássemos do que a gente fez nas nossas vidas passadas, nos desequilibraríamos, estaríamos em constante sofrimento muitas vezes. Então a gente se esquece porque Deus permite para a gente recomeçar uma nova jornada de aprendizado. E a reencarnação, pessoal, ela explica muitos fatores que a gente chama, como eu costumo dizer, entre aspas, anormal. Como, por exemplo, doenças de nascença. Muitas vezes a gente se revolta contra Deus, que a gente, meu Deus, aquela pessoa tão boa nasceu com essa doença. Como é que o Senhor permite isso? Meu Deus, como é que pode um filho meu, tão novinho, às vezes um bebê, que perde a vida? Gente, meu Deus, aquele meu bebezinho. E a gente fica revoltado com Deus. Meu Deus, como é que pode aquela pessoa é tão rica, mas tão amarrada, tão miserável? Aquela pessoa ali é tão pobre, tão necessitada. Meu Deus, que coisa desigual. Mas na realidade não é, pessoal. Quando a gente parte para estudar a reencarnação, a gente vê que Deus é justo. Muitas vezes aquela pessoa ali que está na pobreza pode ter sido um rico que não soube repartir os bens que teve. Usou da sua riqueza para humilhar os outros. Como pegaram, por exemplo, esses políticos nossos de hoje em dia, sem apontar o dedo para ninguém, mas que pegam o dinheiro público, onde o dinheiro poderia ser usado para matar a fome, para educar as crianças, para não virar bandido. E aí a gente diz, ah, meu Deus, não acontece nada com aquela pessoa, ela faz tanta maldade. Não acontece agora. Mas o resultado depois, que a gente parte para o mundo espiritual, é muita dor, pessoal. E essa dor pode durar séculos. Voltando mais uma vez aos nossos casos lá da Casa Espírita, já tivemos inúmeros relatos de espíritos que passam vários e vários anos presos em regiões de sofrimento. Porque Deus está castigando? Não, pelas suas próprias atitudes. Aquelas pessoas que tiram a vida do outro. Como Deus é justo, e a sua justiça se manifesta na própria lei de ação e reação, que a pessoa colhe aquilo que ela plantou. É aí que a reencarnação funciona como um corretivo, quando a gente passa dos limites. Mas não é só isso, pessoal. A reencarnação não é só um corretivo. Ela também é uma oportunidade que Deus nos dá de nos reequilibrar. Eu cito como exemplo, se uma pessoa pode ter sido inimiga mortal de outra, Deus é tão bom que pode fazer com que a gente se esqueça e renasça na mesma família, sendo irmãos, sendo pai e mãe, pai e filho, irmão e irmã. Se a gente observar aquelas famílias onde muitas vezes há conflitos, mas rapaz, eu não me dou bem com meu irmão, não sei porquê. Ele nem fez nada de mal para mim, mas eu não vou com a cara dele. Às vezes tem pai e filho, que pai e filho vivem em pé de guerra. E na mesma família tem pai e filho, o irmão já se dá muito bem com o irmão, mas não se dá com aquele outro. Se a gente for pesquisar a fundo na reencarnação, a gente encontra essa explicação aí de a pessoa não ter afinidade com aquela outra pessoa por justamente poder ter tido um conflito numa vida anterior. E aí Deus, como é sábio, soberana inteligência do universo, coloca o esquecimento temporário para que os espíritos, ou seja, nós, possamos reequilibrar perante as leis
de amor, a lei de caridade e de justiça que rege o universo, onde quer que a gente esteja. E é interessante, pessoal, que qualquer ato que a gente fizer, qualquer ato, pode durar séculos, mas a gente tem que resgatar perante as leis de Deus, que é a lei de equilíbrio. Se a gente mexer na água, soltar uma pedra dentro da água, vai fazer aquele ciclo, vai se espalhar até que volte a acalmar de novo. Então assim é conosco. Quando a gente faz alguma ação aqui nesse mundo, então a gente vai ter que prestar contas de tudo aquilo, certo? Mas a gente deve ter a certeza sempre de que vamos conseguir vencer toda e qualquer dificuldade. E como pedimos sempre de costume, quando a gente perdeu, ou melhor dizendo, quando partiu um parente nosso, um amigo, um familiar querido, não lamentar, pessoal. Ter saudade, sim, sempre, mas emitir alegria, energias boas, porque vai estar sentindo, vai receber aquelas energias no plano espiritual, pode estar à distância que tiver. Quando a gente pensa, a energia vai chegar lá. E a gente vai estar ajudando aquela pessoa dessa nova vida, certo? Receber notícia deles, sempre que for permitido por Deus, vem a notícia assim, quando a pessoa se dispõe a procurar com sabedoria, sem angústia, sem aquela ânsia, porque o telefone toca de lá para cá. Aí vem a notícia, muitas vezes a gente saber como aquela pessoa está. É interessante, só para finalizar, já chegamos no nosso momento, a comunicação vem de uma forma bem simples. Às vezes a gente está parado num canto e de repente sente aquela saudade do nada. Como se a gente estivesse sentindo a presença. Na realidade é a presença da pessoa querida. Ou então vem através de um sonho. A pessoa está, meu Deus do céu, sonhei com um parente meu, sonhei com meu avô, com minha avó geralmente, né? Que são os que partem primeiro. Estava me dando um conselho da forma mais simples. E na questão da reencarnação, pessoal, nunca apontar o dedo para Deus dizendo que Deus é injusto. Que merece. E que fomos nós mesmos que construímos, certo? Nós, com as nossas atitudes, fizemos por onde estar nessa família, nesse mundo, nesse país, né? Vivendo a experiência que pedimos na espiritualidade para aprendermos e para crescermos diante de Deus. E como diz a mensagem, um dia todos nós seremos anjos e nos transformaremos em Cristos com a vontade do Pai Celestial. Então, muito boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.